Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é restituição. Vamos falar sobre restituição hoje. Vamos orar e vamos liberar uma bênção de restituição para você no nome de Jesus. Já tem alguns dias que a gente quer trazer essa mensagem sobre restituição. Amém? Eu estava tocando no coração da gente, a gente estava esperando o momento certo. Chegou hoje, nós vamos tirar um tempo, aqui para buscar Deus, orar, clamar a Deus juntos e buscar restituição. Hoje de manhã nós ministramos essa mesma palavra, e depois do culto veio uma pessoa conversar com a gente. E ela tinha sofrido um acidente, por causa desse acidente tinha perdido muitas coisas, ficado sem possibilidade de levar a vida normal, e vinha tendo prejuízos. E aí estava também na questão de saúde, o médico falou que ela não ia recuperar de algo que tinha batido na cabeça dela, Mas aí ela falou: Senhor, eu não aceito isso, e começou a buscar Deus, e Deus estava curando ela, e estava um tempo tão legal, ela compartilhando para mim, para a Dionei aqui, pastor, um tempo tão legal, e ela bem perfeita saúde, e ela sem saber o que estava acontecendo, ela disse: hoje Deus falou comigo, eu sei, Deus está me restituindo aqui, restituindo ela, do prejuízo, do dano que ela tinha sofrido. Talvez aqui nesse lugar possa ter alguém que esteja precisando de restituição de Deus na sua família, na vida espiritual, até na área financeira, Eu creio que hoje nós vamos ministrar essa restituição em nome de Jesus. Queridos, outro dia atrás, talvez faz aí entre um mês e 2 meses mais ou menos, alguém entrou aqui na igreja, aqui por trás, e roubou a fiação elétrica das centrais. Tem centrais de ar-condicionado aqui atrás, sabe? E também entrou ali naquela sala, roubou a fiação. E aí quando foram ligar, nada, Depois foram verificar, alguém tinha entrado e roubado a fiação aí. Você sabe o que está acontecendo, esses roubos de fio elétrico? E a pessoa que rouba, que pega esses fios, ele não vende por uma merreca, tipo assim, E não sabe o dano, o prejuízo que deixa para depois a gente poder, chegar com material novamente, com mão de obra e ter todo o trabalho. Mas sabe, querido, Deus, na mesma semana, Deus tinha restituído, estava arrumado. Aqui atrás não tinha nada de segurança, Tem um muro e tem um galpão de uma empresa que entrou por aí. E aí aqui tem segurança, Tem empresa de segurança que faz segurança aqui da igreja, e tem algumas câmeras, alguns sensores não pegaram. E também a empresa, ela não permite botar sensor aqui fora, porque pega animal, rato, esse tipo de coisa, E o sensor não pegaram, eles entraram por cima, o sensor não pegou. Mas também agora, depois foi arrumado, nós botamos o ouriço aí, duas camadas. Quer dizer, Deus restituiu e está muito melhor do que estava antes, em nome de Jesus. Amém? Muito melhor em nome de Jesus. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de restituição. Talvez com você alguma coisa tenha sido roubado também. Entende? Eu creio que Deus vai ministrar restituição na sua vida. Olha aqui esse texto de Provérbios capítulo 6, versículo 30 a 31, diz o seguinte: não se despreza o ladrão quando o faminto rouba para matar a fome, pois este, ao ser apanhado, pagará 7 vezes tanto e entregará todos os bens de sua casa. Pai, nós te pedimos, revela essa palavra aos nossos corações, Pai. Quem está aqui, meu Deus, que precisa dessa palavra como fosse uma palavra rima, uma resposta de Deus para a vida dela, fala com ela poderosamente, Pai, e faz algo poderoso, trazendo restituição em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos, esse texto aqui, ele não está falando de coisas naturais. Pode ser, a gente compreende, Diz assim a Bíblia: não é certo que se despreza o ladrão quando rouba para saciar-se tendo fome, mas esse, quando apanhado, pagará 7 vezes tanto e entregará os bens de sua casa. Então, é assim, isso aqui fala sobre a gravidade do roubo, Os danos, os prejuízos que o roubo traz. Mas aqui certamente não está falando de algo natural, porque a Bíblia fala de princípios espirituais, fala de coisas espirituais.
Porque hoje, mesmo que uma pessoa furte ou roube, ela seja pego, ela não é obrigada a restituir, a devolver 7 vezes mais daquilo que ela pegou, né? Se ela fizer restituição daquilo que ela pegou, já é grande coisa, às vezes nem isso acontece. Mas isso aqui está falando de coisas espirituais, querido. Pagará 7 vezes tanto, é que Deus está liberando uma promessa de restituição 7 vezes mais em nome de Jesus. Amém? Isso é real, isso aqui funciona. Eu lembro em certo tempo, hoje eu não faço mais isso, né? Mas em certo tempo eu até anotava algo que tinha havido dano, havido prejuízo, e a gente anotava e calculava 7 vezes mais quanto dava, e era aquilo que eu tomava posse. Mas sempre Deus restituía muitas vezes mais, muitas vezes mais, muitas vezes mais. Teve um tempo, há muito tempo atrás, aqui em Macapá, eu andava de bicicleta, viu, Edson? Andava de bicicleta. E a gente morava lá na Zona Norte, lá no Boné Azul. Isso faz mais de 20 anos. Eu lembro, eu usava a bicicleta para trabalhar e tal. Aí a Paixante, ela numa rua ali, eu acho que é Mudança Furtado, né? Ali no bairro Santa Rita, a Ivone confirma. E a gente estava ajudando uma pessoa que ele era usuário de droga, né? Ele morava assim na frente. E ele estava vindo para a igreja e tal, já estavam uns dias. Aí teve um dia que eu cheguei, ele chegou, pastor, me presta sua bicicleta para mim aqui. Aí eu digo, tá bom, vai, eu todo inocente, todo ingênuo. E aí, irmão, essa pessoa não chegou, irmão. Aí demorou uns 2, 3 dias, nada. Irmão, até ontem, porque hoje ainda tem até meia-noite, né? Mas não vai chegar mais. Amém? Então, resumindo a história, ele pegou a bicicleta, levou na boca e trocou por droga, sabe? A gente sabe porque uns 2 anos depois foi com uma equipe lá para o Monte Tabor para tentar ajudar lá numa programação. Essa dita pessoa estava lá, ele veio conversar com a gente e tudo, né, reconhecendo, foi liberado, perdão, tudo e tal. Mas não demorou muito tempo, Deus já havia restituído. Outro tempo depois, eu já tinha uma moto, andava numa moto. E aí a igreja era aqui mesmo, na Elias Levi, bem ali perto da UNA. Um dia a gente chegou para o discipulado, e a Dioné, deixamos a moto, né? Ali, subimos. Quando nós descemos ali, depois de 7 horas, 7 escurecido, nós chegamos, cadê a moto? Tchau! Levaram. E aí aquela mesma história, vai para casa de onde, fica aquele tempo, né? Porque o roubo, ele causa um dano, ele causa um prejuízo, né? E aquilo assim não é legal, é meio frustrante, sabe? Mas aí, irmãos, Deus já nos restituiu muito mais do que 7 vezes mais daquilo que foi roubado, em nome de Jesus, amém? Isso aqui é real, isso aqui funciona. Você, quando crê em Deus, crê na promessa, crê na palavra, o Senhor realmente, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra para aqueles que creem. Nós, irmãos, que estamos na presença de Deus, servimos a Deus, você se apropria dos princípios da palavra, se apropria da promessa, você nem esquenta com isso, sabe? Que Deus é poderoso para cumprir com a sua palavra. Você pode dizer, pastor, eu tive algo que foi roubado também, mas a pessoa que pegou de mim, igual esse exemplo que você contou, não tem nem onde cair morto, como, né? Da onde que vai ter uma restituição 7 vezes mais? Eu quero dizer que Deus, dos seus tesouros, né? Dos seus próprios tesouros, Ele faz questão de te restituir da maneira dele, da forma dele. Você não tem que se preocupar, né, de onde vem o recurso para a tua restituição. Você precisa crer e tomar posse que vai ser restituído. Muitas pessoas perderam pessoas, né? Quantas esposas perderam os seus maridos e foram roubadas na sua família? Pessoas que tiveram a família assim lesadas. Maridos que perderam esposa, pais que perderam seus filhos, né, para o mundo, às vezes para a droga. Eu quero dizer que hoje vai ser liberada uma palavra de restituição na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, né? Poder, Deus tem poder para restituir famílias, na questão de saúde, na área financeira. E em nome de Jesus isso vai ser liberado aqui em nome de Jesus. Esse texto aqui fala sobre o roubo e sobre as consequências do roubo. Todo roubo, né, ele não é uma coisa normal, querido. O roubo não é um ato comum, não é uma coisa normal e tem suas consequências.
né? E esse texto aqui sugere que às vezes a pessoa ela rouba por causa de uma necessidade muito grande. Talvez você já viu até em reportagens, né? Pessoas que estão com filho passando muita necessidade e a pessoa sofrendo com aquilo ali. Às vezes é uma criança, ele vai no supermercado, alguma coisa assim pegar, né? Mas eu quero dizer que nada justifica esse roubo. Não tem, nada justifica, né? Nada justifica. Nada justifica. Esse texto fala da gravidade das consequências do roubo e da importância da integridade, né? Que Deus valoriza a honestidade e a integridade. Então nós vamos nessa mensagem aqui explorar 3 pontos para a gente falar sobre princípios que diz respeito à restituição. Ponto número 1 da nossa mensagem é o dano causado. Sempre onde há o roubo, querido, o roubo ele desrespeita os outros. Ele diz respeito ao direito dos outros. O roubo traz dano, o roubo causa prejuízo. O roubo é uma violação da confiança, né? Às vezes há um depósito de confiança, mas quando alguém é roubado, aquela confiança ela é violada, a integridade é violada e tem suas consequências. Agora, como a Bíblia fala de princípios espirituais, de coisas espirituais, Jesus falou em João 10:10 que o ladrão não vem somente, ele vem somente para matar, roubar e destruir. E Jesus, quando está mencionando esse ladrão, ele está se referindo ao diabo, Satanás. E às vezes é isso que o diabo faz: roubar a vida das pessoas, rouba a paz, rouba a alegria, rouba o que ele puder roubar. Às vezes rouba a fé, rouba a esperança em Deus, a ponto da pessoa querer desistir da fé, desistir de Deus. Sabe, querido, ele tenta roubar isso, a espiritualidade, a piedade da pessoa, porque o alvo dele é destruir. Quando o diabo, Satanás, o ladrão que Jesus se refere, começa a roubar a fé, a espiritualidade da vida da pessoa, tentando levar a pessoa de volta para o mundo, ele não está querendo só levar a pessoa de volta para os prazeres do pecado, não. Ele está querendo destruir a vida dela, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vai destruindo tudo, destruindo sonhos. Quantas pessoas não tinham um sonho de se formar e ser alguém na vida e fazer uma faculdade? Ou então tinha um sonho de ser um empresário, né, e montar uma empresa. E tinha outros sonhos maravilhosos de Deus, de querer ser usado por Deus e ter um ministério abençoado. E aí o tempo foi passando, as circunstâncias foram acontecendo, a pessoa pode ter sido instrumentada por alguém, né? Vamos dizer que alguém usado, né, não por Deus, às vezes liberou uma palavra negativa, ou frustrou essa pessoa, traiu ela, entendeu? Quebrou a confiança e ela perdeu a confiança, tu está entendendo? A ponto de se afastar de Deus. O inimigo trabalhando, querido, para tentar roubar, para tentar matar, para tentar destruir. Esse ladrão representa a obra do maligno, destruindo a vida das pessoas. O ladrão, ele não se limita a só roubar os bens materiais, mas ele começa a destruir, né, coisas importantes na vida da pessoa: a paz, a alegria, o relacionamento com Deus. É destruir relacionamentos, vínculos importantes que a pessoa tem em família. E muitas vezes a pessoa é atraída por promessas vazias, sabe? Fica com esperança em algo que não é de Deus e tal, com aquela promessa vazia, né? E se afasta de Deus, se afasta da vontade de Deus, se afasta dos planos, do propósito de Deus para a vida dela, e começa a perder, sofrer o dano, sofrer o prejuízo, o inimigo, o ladrão, roubando áreas importantes da vida dela. Nós, querido, precisamos estar atentos às armadilhas do diabo, atento aos ataques do inimigo, ataques que pode se manifestar de várias formas, tipo dúvida, medo. O inimigo, ele tenta lançar às vezes intimidação na vida da pessoa, sabe? E até mesmo relacionamentos errados ou relacionamentos tóxicos. A pessoa se envolver com relacionamento errado, que não é de Deus, que é um relacionamento tóxico. Isso é o inimigo tentando afastar essa pessoa de Deus, para matar, para roubar e destruir a vida dela.
Irmão, precisamos estar vigilantes e não permitir que essas forças malignas roubem a nossa fé, não roubem a nossa paz, roubem a nossa alegria, não permita isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o ladrão, a Bíblia diz que o ladrão, quando for pego, quando for apanhado, ele pagará 7 vezes tanto, ainda que seja necessário entregar todos os bens de sua casa. Em promessa de Deus de restituição 7 vezes mais. Essa é a palavra de Deus em nome de Jesus, tá bom? Esse é o primeiro ponto, dano, prejuízo causado. Segundo ponto, Deus quer que busquemos a restituição. Olha essa passagem de Isaías 42, 22, diz o seguinte: não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz restitui. O que significa isso? O livro de Isaías traz muitas promessas de esperança, de proteção de Deus, de restituição de Deus. Por quê? Porque vem um contexto em que muitas vezes acontecia com o povo de Israel, de nações inimigas, nações fortes, chegar e destruir a nação, né? Roubar tudo, pegar o despojo de guerra, levar. Às vezes levar próprios pessoas, né? Membros da família como prisioneiros. Entende? E aí os que não eram presos conseguiram fugir, estavam escondidos em cavernas, como diz a palavra de Deus aqui, escondidos em casa de prisão, né? Entregues ao saque, roubaram as coisas, levaram por despojo, e não há quem os livre. Agora a palavra de Deus está dizendo, e ninguém diz restitui. Será que está acontecendo com alguém? A pessoa foi roubada, foi saqueada, o inimigo está bagunçando a vida dela, e ela está de boa, aceitando, permitindo isso. Ela não entra na presença de Deus e dizer: Deus, eu não aceito isso. Senhor, eu não aceito, eu sou fiel ao Senhor. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Eu não aceito isso. Eu clamo por justiça. Restitui, meu Deus, não permite isso. Tu está entendendo? E ninguém te restitui. Não, querido, não pode ser assim. Nós não podemos aceitar. Não aceite. Você que é fiel a Deus, você tem direito que as palavras de Deus se cumpram na sua vida, amém? Você tem que tomar posse pela fé. Olha, irmãos, Deus é assim, eu creio que é assim, para mim é assim. A gente, quando ouve o Evangelho, entrega a nossa vida para Jesus, a gente aceita Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador. Jesus, Ele nos comprou com o seu sangue, portanto, pertencemos a Ele. Que quando nós dizemos Senhor Jesus, queremos dizer que Ele é o nosso dono. Amém? Nós vamos obedecer a palavra de Deus, nós vamos praticar princípios, nós vamos confiar nele. Essa é a nossa parte. Agora a parte dele, Ele é fiel para cumprir a parte dele. Deus promete proteção para nós, né? A Bíblia diz que os anjos de Deus estão ao nosso redor. Então tem anjo à nossa disposição 24 horas por dia para nos guardar, para nos proteger, para nos servir. Amém? Esse é um retorno de Deus. Por exemplo, essa igreja aqui, se a gente for contratar um vigilante 12 horas por dia para ficar à noite, não é barato. Né? Você sabe, de uma empresa. Imagine, Deus bota um anjo ao nosso redor para nos guardar e nos proteger 24 horas por dia e nos servir ainda. Essa é a parte de Deus. Deus promete suprir as nossas necessidades. E o meu Deus, o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Portanto, se tem alguém aqui passando necessidade, está errado. Isso está errado, não permita, não aceite. Porque o salmista diz: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Entende? Você tem direito a uma posse, a rica provisão dos céus na sua vida. Essa é a parte de Deus. E Ele é poderoso para cumprir com a sua promessa. E Deus vai nos levar para a glória eterna. Jesus disse que eu vou vos preparar lugar. A nossa morada eterna lá na eternidade. Amém, querido? Então não aceite o roubo na sua vida. Entre na presença de Deus e diga: Deus, eu não aceito isso, eu sou teu servo, restitui, Senhor, restitui, faz justiça, julga a nossa causa.
contra o nosso inimigo. E Deus é fiel, querido, para restaurar, para restituir, em nome de Jesus, amém? Veja bem que esse texto mostra justamente um povo passando por dificuldade, passando por necessidade, sofrendo privações, né? Sofrendo dano, o prejuízo do roubo, da perda, precisando da intervenção de Deus, mas pelo que mostra aqui, eles estavam, né, aceitando isso de boa. Irmão, não permita o diabo bagunçar na sua vida, não permita. Você já viu que tem um livro, uma mensagem que chama Porcos na Sala? O que quer dizer porcos na sala? Fala de libertação, né? Fala tipo de guerra espiritual. Porcos na sala é assim: você tem sua sala bonita lá. Esse dia minha esposa conquistou um sofá novo, né, amor? E graças a Deus, né? Muito tempo que ela falou. E sabe aquele tapete assim, cinza claro, quase branco gelo, um branquinho, né? Agora imagine uma porca vindo lá do lamaçal, né? Ela chegando, entrando lá na sala, aí deitando lá no tapete e sujando lá o sofá. Aí chega o dono lá: sai porquinha, sai porquinha, sai porquinha. É assim? Como é que é? Não, a gente pega um tarugo, não é um cabo de vassoura não, meu irmão. É um tarugo, pá, sai! Aqui não. Entendeu? É assim que você tem que fazer. Não permita um maligno chegar e bagunçar a sua vida, não. E sujar, enlamear tudo na sua vida, na sua casa. Não permita. Bote para correr, né? Sai, bichinho, sai. Não. Repreende. Bota para correr no nome de Jesus. Amém? Porque nós precisamos clamar a Deus, para Deus fazer justiça. Restitui, Senhor. Faz justiça em nome de Jesus. Essas cavernas que esse povo estava preso, que a mensagem se refere aqui, pode simbolizar certas circunstâncias que aprisionam a pessoa, entendeu? Circunstâncias de medo, de traumas, né? Situações contrárias, adversas. A sensação de estar preso é ruim, querido. Mas muitas vezes é nesse momento em que a pessoa cai em si, entendeu? A consciência é ativada, a pessoa cai em si, vem a consciência de que aquilo ali na vida dela está errado. É hora dela se levantar e buscar de Deus as promessas, e buscar a intervenção de Deus na vida dela, amém? Buscar o Deus poderoso que ela serve, que ela conhece, que tem a palavra, e dizer: Deus, restitui agora, Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, quando a palavra de Deus diz assim, ninguém restitui, significa que nós precisamos reagir, amém, querido? Reaja. Devemos clamar a Deus por justiça. Não podemos ser indiferentes à situação do dano, do prejuízo, do roubo, da perda. Não aceite. Não podemos aceitar isso. Precisamos reagir para que Deus traga a mudança necessária e faça justiça conforme a sua promessa, conforme a sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes, querido, o que precisa acontecer em nós é um despertamento, para a gente ter coragem de agir. Nós precisamos de um despertamento, e Deus tocar em nós, de gerar coragem, trazer esse despertamento. Por exemplo, tem uma personagem na Bíblia, em 1 Samuel, que era Ana. Essa Ana, mulher de Elcana, ela veio a ser a mãe do profeta Samuel. Mas Ana, ela era estéril, né? E naquela época, né, o marido, ele tinha 2 esposas, e a outra esposa, Penina, rival dela, zombava dela de noite, né? Zombava dela, ela estava sofrendo muito, né? Bullying dentro de casa. Naquela época eu não usava essa expressão, né? Mas já existia. Por quê? Porque esse privilégio da mulher de gerar filhos era a coisa mais importante. Então, uma mulher lá, né, que não podia gerar, ela, tipo assim, é como se fosse motivo de zombaria. Então, aquele dano na vida dela, aquela angústia, aquele sofrimento, né? Apesar de que o marido dela amava muito ela, amava ela até mais do que a Penina,
Mas aí teve um dia, querido, que ela foi para a casa de Deus, foi para a presença do Senhor, e ali ela chorou muito. E ela se derramou sua alma na presença de Deus. E ela fez um voto a Deus e disse: Deus, se tu me deres um filho, eu devolvo ele para ti, trago ele de volta, consagro ele ao Senhor. E Deus ouviu a oração dela, Deus restaurou a sorte dela, Deus curou ela de toda esterilidade. Ela teve um filho e deu o nome de Samuel. E quando essa criança foi desmamada, ela trouxe para a casa de Deus e entregou essa criança para ser criada pelo sacerdote ali. E ali ela voltou para casa, e depois Deus deu para ela mais 5 filhos. Então a vida dela foi restaurada, a sorte dela foi restaurada. Por quê? Porque ela foi buscar de Deus a restauração, o milagre que ela precisava, né? Numa área que ela estava sofrendo. Esse exemplo aqui, irmão, ele nos ensina que Deus, ele responde à oração. Deus, ele está pronto para fazer justiça. Deus, ele quer isso, né? O ponto da nossa mensagem aqui: Deus, ele quer que nós peçamos restituição. Deus, ele quer que a gente reaja diante da situação, amém? Deus está pronto para trazer restauração e trazer transformação na área que é necessária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você sabe a área que você precisa de um milagre, de um toque, de uma intervenção de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, querido, Deus quer que busquemos essa restituição. E o terceiro e último ponto da nossa mensagem, daqui para frente já vou indo para encerrar a mensagem. A promessa de Deus é restituir o seu povo. Essa é a promessa de Deus. Em Joel 2, 25, 26 diz o seguinte: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Você sabe que essas pragas existiam nas lavouras, existem em certas lavouras. Vem aquele bando de gafanhoto com uma praga comendo tudo, né? E existem esses gafanhotos, o migrador, o cortador e o destruidor. E eles vêm come uma parte, outro vem, detona o resto, e o outro bota a planta no chão. Um dia tinha um preletor de fora que ele estava mostrando a foto desse gafanhoto, né? E explicando o dano que ele trazia na planta e na plantação. Mas só que a Bíblia está falando também de legiões de demônio, de espírito maligno que chegam na vida da pessoa para detonar, para destruir a vida dela, destruir a família, destruir as riquezas dela, as finanças, né? Destruir o relacionamento, destruir as esperanças, a fé. Tu está entendendo? E a Bíblia diz: um bando que enviei contra vós. É porque muitas vezes o povo de Deus, ele se afastava do caminho do Senhor. Quando as coisas estavam tudo bem, e eles estavam em paz, eles tinham uma tendência que eles se afastar de Deus naquela época. E em algumas épocas tinham uma tendência de voltar para adorar outros deuses que não eram o Deus vivo. E aí eles se colocavam numa situação vulnerável, né, para entrar em escravidão do inimigo. Mas aqui, e o inimigo, quando entrava para roubar. Vinha outros povos, né? O juízo de Deus vinha através de outros povos que entrava, saqueava, destruía, né? Detonava com tudo. Então, depois você lê com calma o capítulo 2 do livro de Joel e veja o contexto lá. Está falando de um povo que precisava realmente de uma intervenção de Deus. Mas aqui no versículo 13, Joel 2,13 diz assim, ó: converta-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Então o que Deus espera é que nós nos voltemos de todo o nosso coração para Deus, que nós possamos abandonar o pecado, abandonar os prazeres que esse mundo oferece, abandonar as coisas que nos afastam de Deus e se voltar para o Senhor, para Deus, para o Deus vivo, de todo o nosso coração, com sinceridade de coração, amém? É isso que Deus deseja, né? E aí Deus,
Fala para os povos, para o líder, para os sacerdotes lá daquela época, reunir o povo, reunir os anciões, todo mundo, até as crianças, para chamar, entendeu? Para um tempo de busca, né? Aqui fala para os ministros chorar entre o pórtico e o altar e clamar, chorar e clamar a Deus por restituição, que Deus mude aquela história, Deus mude a sorte deles, Deus traga justiça para eles, porque era a Deus que eles serviam, e Deus tinha o poder para fazer isso. Aleluia. Deus tinha o poder para fazer isso, querido. Nosso Deus maravilhoso. Aí vem essa parte, né? De 25. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Irmão, aqui há a promessa de Deus de você não sofrer vexame e não sofrer vergonha. Não tenha medo de alguém envergonhar você, botar você em condição, em situação vexatória diante das pessoas. Não tenha medo, crê em Deus, porque tem promessa. Se por acaso isso aqui acontecer, ora e clama a Deus: Senhor, a tua promessa diz que nós, o teu povo, jamais seremos envergonhados. E nós cremos em ti, cremos na tua palavra, Senhor. Faz justiça em nosso favor. Amém? E diz o versículo 27: vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, Deus de vocês, e que não há outro, e que nunca mais o meu povo será envergonhado. Mais uma vez a promessa. E versículo seguinte fala da promessa do derramamento do Espírito Santo, que diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões, profetizarão, vossos velhos sonharão e os jovens terão visões. E diz: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Deus trazendo avivamento no meio do seu povo. Mas primeiro, querido, é necessário haver, né, um conserto com Deus, reconhecimento de erros cometidos, né? O que afasta a pessoa de Deus é o pecado. O pecado é quebra de princípio. O pecado, ele requer o reconhecimento e a consciência de que aquilo ali está errado, a confissão diante de Deus, o arrependimento, o conserto com Deus, uma conversão sincera e verdadeira dos maus caminhos aos caminhos do Senhor. E aí a restituição vem, a restituição vem, a restituição vem. Tem um exemplo na Bíblia que fala de restituição. Inclusive, essa pessoa que estava hoje conversando conosco, testemunhando, no momento mais difícil da vida dela, o Espírito Santo falou para ela, não estava entendendo, né? Falou para ela: só lembre da história de Jó. Você conhece a história de Jó? Jó era um homem de Deus, uma pessoa reta, íntegra, temente ao Senhor, e que aborrecia a avareza, se desviava do mal. E o inimigo se apresentou diante de Deus e pediu permissão para tocar na vida de Jó. E Deus deu permissão: olha, tu toca, mas só não pode matar ele. Aí o inimigo começou a trazer destruição, roubando, destruindo os bens dele. Ele era muito rico, destruiu tudo, né? Através de intempéries da natureza, de outros povos e ladrões que vieram, roubaram, enfim, destruiu. E por fim veio, né? Caiu a casa sobre os filhos ali, um vento, uma tempestade, e morreram os filhos dele. A esposa dele ainda diz: tu está aí ainda servindo esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Até a esposa se voltou contra ele. Só que ele ficou fiel a Deus. Depois Satanás voltou e Deus falou: olha, está vendo meu servo Jó? Ele continua ainda. O próprio Deus dando um bom testemunho dele, irmão. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. E aí ele voltou pele por pele. Ele está assim porque ele está com saúde ainda, e pediu para tocar na saúde dele. Deus permitiu: olha, toca, mas só não mata ele. Aí tocou, o inimigo tocou e tirou a saúde dele, colocou tumor maligno, e ele tinha perdido tudo. Foi sentar na cinza, né? Eu imagino, a cinza é um quadro que eu crio na minha mente, que era um lugar onde teve uma fogueira lá, queimou uns pau, ele sentou lá ali, né? E se coçava com um caco de telha, talvez de barro, que estava por lá.
mal, irmão. Mas ele não blasfemou contra Deus. Ele ficou fiel a Deus. Ainda veio umas pessoas que eram amigos dele, vieram consolar ele, mas em vez de consolar, estavam dizendo: ué, tu tá assim porque o que foi que tu fez? Tipo assim, acusando ele. Aqui nas minhas palavras, tem aqueles diálogos de Jó com os amigos dele, né? Aquele diálogo de Jó com Deus é como se ele tivesse um diálogo reconhecendo a soberania de Deus, entendeu? E aí, irmão, no capítulo 42 do livro de Jó, a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó. Deus restaurou a sua sorte. E ele veio a ser muito mais rico do que era. Depois da prova, versículo em Jó 42, de 10 a 12, diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo aquilo que ele possuía. E ele também teve novos filhos, filhas abençoadas, né? Diz que a filha que ele teve era a mais bonita de lá do Oriente. E ele foi restaurado, restituído na área financeira, nos seus bens. Foi restaurado, restituído na sua família. Foi restaurado, restituído na sua saúde, amém? E ele morreu já velho, idoso, depois de ter experimentado a vida, morreu bem, abençoado, feliz, protegido pelo Senhor e abençoado. Então, querido, quando nós reconhecemos o dano causado, reconhecer o prejuízo que a pessoa sofreu, que isso está errado, e nós entendemos que Deus quer que nós busquemos a Ele, por restituição, tomamos posse da promessa, que Ele pode reverter a situação, mudar o quadro de perdas para restituição, para abundância até 7 vezes mais. Nós podemos experimentar o seu favor, querido, e tomar posse e desfrutar das promessas. A palavra restituição, ela nos mostra que há um futuro promissor na frente, em nome de Jesus, amém.